Salvador Dalí. Nasceu em 1904 e morreu em 1989. É um dos pintores mais célebres e polêmicos do século XX. Com habilidade extraordinária para o desenho, Dalí vinculou seu nome ao surrealismo, embora tenha experimentado diferentes estilos e técnicas, das mais inovadoras às mais clássicas, em busca de expressividade plástica. Sua atividade artística foi além da pintura. Também explorou a escultura, a gravura, o desenho de figurinos para cinema, teatro e dança. Viajante incansável e bom vivant, enfrentou críticas inflamadas por suas posturas políticas, que, no entanto, não diminuíram seu talento como artista. Hoje, então, Salvador Dalí, Coleção Folha, Grandes Mestres da Pintura, volume 13. Estamos acompanhando a vida desses pintores e a obra. E hoje, Salvador Dalí. Talvez quem tenha nascido depois de 1989, o ano da morte de Salvador Dalí, encontre menos familiaridade com esse nome. Mas seria difícil alguém nascido antes daquele ano não relacioná-lo ao senhor extravagante, que transformava cada aparição pública em uma espécie de acontecimento cultural, que lhe rendia destaque na imprensa mundial. Um dos problemas para compreender Dalí é que muitos acreditam conhecê-lo justamente por sua vertente mais provocadora e polêmica, que ele mesmo contribuiu para forjar ao longo dos 84 anos de vida, bastante frutífera, mas que talvez tenha eclipsado o excepcional pintor que ele era. O Dalí personagem e o Dalí pintor se confundem, porém, cada um é protagonista de aspectos bem diversos. Um trabalha até o esgotamento para aperfeiçoar um desenho, o outro o torna conhecido. Um estuda e se alimenta das vanguardas mais atuais, o outro faz pouco caso delas. Os exemplos são incontáveis, tantos como os toques de genialidade que o destacaram aos seus contemporâneos. Leitor, ardoroso e curioso, Salvador Dalí explorou todos os ramos do conhecimento para procurar soluções pictóricas em suas telas. Descobriu fórmulas que o levaram a resgatar os mestres clássicos e aprendeu cálculo e álgebra. Demonstrou avidez intelectual e habilidade com os pincéis para interpretar em sinais gráficos a energia atômica e a física nuclear. Acompanhado de um espírito renascentista, nunca negou suas fontes de inspiração e defendeu o desenho como primeira e única arma para alcançar a maestria. Combinou o primor pelo detalhe a um universo onírico em que as imagens de sua terra eram recorrentes. A região de Ampurdã, na Catalunha, com suas praias e rochas, repetem-se em sua obra, assim como sua obsessão por comida, sexo e morte. Fiel às suas origens, mas sem desdenhar as oportunidades que o mundo lhe oferecia, coroou-se em Paris como pintor surrealista. O fato de ter sido excluído do grupo, anos mais tarde, não abalou sua carreira. Deu prosseguimento a seus trabalhos nos Estados Unidos e aproveitou sua fama para passear por Hollywood, desenhar cartazes publicitários e colaborar com estilistas da alta costura. Dividiu o tempo entre Nova York, Paris e sua casa em Port Ligat. Nas duas capitais organizava um imenso circo midiático, cercado de músicos, artistas, estrelas de cinema e aristocratas que aplaudiam suas aparições, ao mesmo tempo que suas obras eram cada vez mais valorizadas. Sempre em companhia de sua mulher Gala, assistia a festas e participava de conferências. Mas apenas na tranquilidade de Port Ligat, despia-se dos adereços, colocava a barretina, o chapéu típico catalão, e se posicionava diante da tela em branco para pintar um quadro que, enfim, é o que define seu legado. Vou mostrar aqui um autorretrato que ele fez em 1919.
Salvador Dalí nasceu, então, como eu disse, em 1904, filho do escrivão de Figueiras, província de Girona, na Espanha. Nasceu no dia 11 de maio. Desde cedo ele demonstra aptidão para o desenho. Faz sua primeira pintura a óleo com 6 anos de idade. Em sua cidade natal, estuda na Academia Hispano-Francesa da Imaculada Conceição de Figueiras, 1904. 1907, lembramos que o Picasso pinta Le Demoiselle d'Avignon, a obra que marca o início do movimento cubista. 1914 a 1920, nós temos o período de formação do Salvador Dalí. Durante as férias de 1916, descobre o impressionismo, estilo que marcará sua pintura nos próximos anos. Ele começa a ter aulas de desenho com o mestre Juan Nunes. Em 1919, participa pela primeira vez de uma exposição artística. Lembrando que 1918 foi o fim da Primeira Guerra Mundial, conflito que contou com a participação de mais de 15 mil espanhóis voluntários. De 1921 a 1928, o Dalí busca um estilo próprio. Em 1921, morre a sua mãe. No ano seguinte, começa a estudar na Academia de Belas Artes de Madrid. Na residência de estudantes, ele conhece Federico Garcia Lorca e Luis Buñuel. Inclina-se para o cubismo de Cris e para a pintura metafísica de Giorgio de Chirico. Em 1925, faz sua primeira exposição individual em Barcelona. Ele é expulso da academia em 1926. Lembrando que em 1924, o André Breton publica o Manifesto Surrealista. O segundo manifesto, de 1928, inclui contribuições de Dalí. 1929 a 1938, Dalí vai flertar então com o surrealismo. Em 29, ele conhece os surrealistas em Paris e concebe seu primeiro quadro surrealista, O Jogo Lúgubre. Estreia então do filme Um Cão Andaluz, que eu tenho aqui nesta edição de grandes diretores do cinema, da Folha também. Aqui nós temos Um Cão Andaluz e A Idade de Ouro. Esse filme, então, estreia em 1929 e ele fez o Salvador Dalí, este filme, junto com o Buñuel. E vai ser nesse ano também que ele vai se apaixonar pela Gala Dalí, que era mulher de Paul Éluard. E ele convive, então, a partir de 1930 com esse casal e casa-se com ela, com a Gala Dalí, em 1934. Então é interessante essa convivência com diretores de cinema, com poetas como Federico Garcia Lorca e com também grandes expoentes aí do surrealismo. E aqui, gente, eu quero falar um pouquinho desse filme. Este filme de 1929 é fruto, então, da colaboração do Dalí com Luis Buñuel. Surgiram de um jogo entre duas mentes fascinadas por sonhos. No lugar da lógica a que obedecemos quando acordamos, por que não usar as associações que estão na base dos filmes para abrir as portas do inconsciente, do devaneio, do inconfessável? Lembrando que o Salvador Dalí também leu a Interpretação dos Sonhos do Freud, conheceu Freud em Londres, já próximo da morte do escritor, e trabalhava sempre essa questão da liberdade, que destrói a ordenação e a coerência das narrativas convencionais. Essa cena aqui ficou muito conhecida, né, do filme Um Cão Andaluz, em que corta-se o olho, né, de uma pessoa. Então aqui eu tenho para indicar esse filme, os dois no caso. Um Cão Andaluz, de 1929, e A Idade do Ouro, de 1930. Nesse período também aparecem nas pinturas de Salvador Dalí Hitler, Lenin, e nós temos também o Ângelus de Millet, que foi uma influência muito forte na obra do Salvador Dalí, esse quadro do Millet, ligados então à paisagem de sua terra. O Salvador Dalí também trabalha questões, por exemplo,
não só de pintura. Em 37, ele apresenta objetos surrealistas como alternativa para ganhar dinheiro. Por exemplo, esse telefone aqui com a lagosta é um objeto feito pelo Salvador Dalí. De 1939 a 45, nós temos a consagração internacional do Salvador Dalí. Ele é expulso do movimento surrealista em 39 por colocar Hitler, Lenin nos seus quadros. Com o avanço das tropas alemãs na Segunda Guerra Mundial, Dalí e Gala se mudam para os Estados Unidos, onde permanecem até 1948. Publica sua primeira biografia em 42, ao mesmo tempo que sua fama se consolida. Colabora em vários projetos cinematográficos. Essa questão também de escrever sobre si mesmo, de escrever diários, essa autobiografia, colaborar com o cinema, tudo isso aparece na obra do Salvador Dalí, em toda a sua obra, né, artística. Em 45, ocorre o lançamento da bomba atômica sobre a cidade japonesa de Hiroshima, pondo fim à Segunda Guerra Mundial, e esse episódio marca também a vida e a obra do Dalí, que ele começa uma conversão para o catolicismo depois dessa tragédia em Hiroshima. De 46 a 1960, o misticismo. Comovido por essa tragédia acontecida em Hiroshima, o Salvador Dalí inicia o chamado estilo atômico. Gala e Dalí voltam à Espanha em 48 e se instalam em Port Ligat. Retoma as influências acadêmicas e admira a pintura de inspiração religiosa. Em 55, ele combina sua busca pictórica aos aspectos comerciais, como os retratos de personalidades do universo das celebridades. Em 58, Gala e Dalí se casam em 8 de maio, numa cerimônia católica. Em maio de 59, o casal é recebido pelo Papa João XXIII no Vaticano. Ele já tinha ido antes, numa audiência com Pio XII. 1961 a 1975, Dalí acompanha com interesse os avanços científicos e tecnológicos e procura uma interpretação pictórica deles. Ao mesmo tempo, explora sua força comercial ao desenhar joias e perfumes. Em 74, é inaugurado o Teatro Museu Dalí em Figueiras, cidade natal do Salvador Dalí. 1978 a 1989. Após a inauguração do Teatro Museu Dalí, o artista recebe várias distinções internacionais, além do título de Marquês de Pombal, concedido pelo rei espanhol. Em 1982, inaugura-se o Museu Dalí em São Petersburgo, na Califórnia, Estados Unidos, e em 10 de junho morre Gala e o pintor cai em depressão. 1984, Dalí abandona o castelo de Pombal após incêndio que o deixa ferido. Instala-se na Torre Galatea do Teatro Museu de Figueiras, onde permanece até sua morte em 23 de janeiro de 1989. Então, uma vida longa, esse mestre da metamorfose, né? Ele dizia: a cada manhã ao acordar, sinto um prazer supremo, o prazer de ser Salvador Dalí. Quero mostrar aqui algumas fotos. Uma foto da enseada de Port Ligat com a casa do Salvador Dalí, onde ele passa várias temporadas. Aqui um autorretrato com o pescoço de Rafael, 1920-1921, mostrando a influência dos renascentistas, no caso Rafael, na pintura de Salvador Dalí. Aqui uma foto do Dalí atualizando a ideia neoclássica da aprendizagem. A mãe de Dalí aparece poucas vezes em sua obra. Não era indiferença, mas dor. Aqui nesse quadro nós temos a palavra mamère, minha mãe, aparecendo várias vezes. O Enigma do Desejo, minha mãe, tela de 1929. Aqui, Reunião de Amigos, de 1922, Mark Enners faz esse quadro.
Gala é a única mulher que aparece aqui nessa reunião de amigos. O túmulo de Dalí, que é aqui, né, como se fosse um quadro surrealista. Você entrar no quadro, né? O túmulo de Dalí foi concebido para dar a impressão de que o artista ingressou no próprio mundo. Localiza-se sob a cúpula do Museu Teatro em Figueiras, onde foi realizada sua primeira exposição em 1919. O pano de fundo é um desenho para o balé Labirinto, de 1942. O verdadeiro pintor, dizia Salvador Dalí, é aquele capaz de pintar cenas extraordinárias, em meio a um deserto vazio. O verdadeiro pintor é aquele capaz de pintar pacientemente uma pera cercado dos tumultos da história. Salvador Dalí, como pintor, ele bebeu conscientemente das fontes mais clássicas, ou seja, das mais sólidas e seguras do saber pictórico ocidental. Aprendeu dos grandes mestres da pintura da época moderna, aqueles que basearam seu saber na perfeição do ofício, no conhecimento e no acerto da representação do espaço, na precisão do detalhe, na correta modulação da luz e no efeito do virtuosismo, às vezes episódico, às vezes necessário, às vezes na afirmação da força, na genialidade do pintor, acima dos temas abordados ou dos registros dos importantes protagonistas da modernidade europeia, clientes dos mestres. Dalí estudou grandes pintores italianos, grande Rafael, Velázquez, o espanhol, El Bosco, Arcimboldo, Ingres e muitos outros. O desenho fiel e preciso, quase acadêmico, o uso da perspectiva, o conhecimento das luzes e das sombras, a utilização discreta da cor, sem estrondos, serviram a um espetacular desenvolvimento de fantasia pessoal sem limites. Nesse sentido, seu fazer pictórico não representa nenhuma inovação, mas a continuidade da grande tradição pictórica de todos os tempos. Mostrar aqui o primeiro quadro, a Horta em Lanner, de 1921. Autorretrato com L'Humanité, 1923. Aqui ele se retrata como um operário, né? Lá no fundo, os quadros representando toda a sua obra pictórica. Retrato de meu pai, 1925. Aqui ele ainda não tinha rompido relações com o pai, né, que fica furioso quando ele se envolve com a Gala Dalí. Personagem a uma janela, 1925. A sua irmã Ana Maria, ele pintou-a sempre de costas, olhando para o mar. Também aqui a posição da mulher, naquela época, né, tinha que ficar dentro de casa. Ele teve um irmão também que morreu antes que ele nascesse, e que se chamava Salvador também. Como Van Gogh, né? Teve um irmão prematuro, morreu um ano antes do Van Gogh nascer. Essa figura do irmão vai aparecer sempre na vida e até aparece na obra. Depois dos 50 anos, ele pinta o irmão, o Salvador Dalí. Vou mostrar esse quadro daqui a pouco. Homenagem ao noticiário da Fox 1926. Que já começam as suas representações oníricas. O Pássaro Ferido, 1928. A putrefação, decomposição dos animais, do ser humano, também aparecem muito em suas obras, falando da transitoriedade da vida. O Jogo Lúgubre, 1929. Também um quadro bem inquietante. A questão do fálico, do homem sujo, né? Aparece muito aqui nesses quadros. O Grande Masturbador, 1929. É um quadro inquietante também esse, né? Cheio de detalhes. Revela todo esse mundo onírico do Salvador Dalí. Essa inquietude psicológica, né?
Aqui o quadro está estudado em partes. Alucinação parcial, 6 aparições de Lenin sobre um piano em 1931. Isso aqui já começa, né, o seu rompimento com os surrealistas. Sobre um quadro, sobre um fundo escuro, este homem que se apoia numa cadeira cheia de cerejas e um piano com 6 aparições de Lenin e formigas nas partituras. As formigas estão mais interessadas nas partituras do que nas cerejas. Esses insetos também chamavam muita atenção do Salvador Dalí. Persistência da memória em 1931. Vários relógios aqui aparecem, uma figura também que lembram, né, a sua obsessão narcisista, né? Ele sempre se retratava nessas pinturas. O Ângelus de Gala, retrato de Gala, 1935. Lá atrás nós temos o Ângelo de Millet, e aqui esse quadro sempre influenciou Dalí. Aqui ele faz, né, a Gala de frente e de costas para o observador. Construção mole com feijões cozidos, premonição da Guerra Civil Espanhola, 1936. Todo o horror da guerra, né, aparece nesse quadro. Todo o sofrimento do povo espanhol. Girafa em Chamas, 1936 a 37. Também faz referências ao sofrimento do povo diante dessa sociedade em chamas. Interessante aqui você ler, né, a interpretação do quadro. O Enigma de Hitler, 1938. Não é que ele era a favor dos ditadores, Hitler, Lenin, não. É que ele fazia críticas a isso, né? Mas não foi aceito por trazer isso para sua pintura, a figura desses homens terríveis. O Rosto da Guerra, 1940 a 41. Esse quadro também é horripilante, né? É uma caveira dentro de outra caveira. Autorretrato mole com toucinho frito, 1941. A figura dele sempre inquietante, né? Sonho causado pelo voo de uma abelha em torno de uma romã, um segundo antes de acordar, 1944. A Gala flutuando aqui, né, antes de acordar. Um segundo antes, né? Galarina, 1944 a 45. O pintor Rafael, ele fez uma obra chamada La Fornarina, 1518, que era uma musa dele. E o Dalí faz La Galarina em homenagem a Rafael. Achei bonita essa obra. Cesto de Pão antes a Morte que a Desonra, 1945. A Tentação de Santo Antônio, 1946. Santo Antão, né? Aqui nós temos o Escorial como um símbolo de refúgio das tentações. E os elefantes trazendo objetos sensuais. Leda Atômica, 47 a 1949. Novamente a Gala Dalí. Conforme a lenda, né, o todo-poderoso Zeus se transforma em cisne e finge ser perseguido por uma águia. A mortal Leda, esposa de Tíndaro de Esparta, passeia por um rio quando é violada por Zeus. A Madonna de Port Ligat, 1950. Nós temos uma primeira versão, que é essa aqui da tela, da capa, né? E uma outra versão. Gala Dalí como Nossa Senhora, né? Com o Menino Jesus. E aqui tem a explicação, né? No centro tem a Eucaristia. Muito cheio de símbolos isso aqui. Cristo de São João da Cruz, 1951. Gostei demais. São João da Cruz, segundo alguns, fez um desenho de Cristo na cruz. Aí o Salvador Dalí, que gostava muito de São João da Cruz, faz essa homenagem, né? Recria o Cristo sem coroa, sem cravos, sem as feridas, contemplando ou abençoando a terra, né? Aqui a pintura está explicada. A Última Ceia, 1955. Destaque para a postura dos apóstolos. E aqui o apóstolo de amarelo, né? Seria Judas Iscariotes.
e Deus abençoando, né, unindo o céu e a terra lá em cima. O Cristo está translúcido, tem um barco atrás dele, como falando da missão de Pedro. Madonna Sistina, 1958. Impressionante esse quadro também. É uma orelha falando que a Virgem concebe, né, pelo ouvido. O anjo fala, né, ela concebe. A propósito de discurso sobre a forma cúbica de Juan de Herrera, 1960. Ele tem toda a explicação aqui. Retrato de meu irmão morto, 1963, aqui, que eu falei para vocês, né? Ele recria esse irmão dele, que morreu jovem, talvez menino, criança, né? Tem a orelha decepada, referência aí ao irmão de Van Gogh também, né? Ele sendo um outro Van Gogh, teve um irmão morto que assombrou sempre a sua vida. Dali de costas, pintando gala de costas, eternizada por 6 córneas virtuais, provisoriamente refletidas por 6 espelhos verdadeiros, ao tamanho do nome do quadro, 1972 a 73. É uma homenagem também a Velázquez aqui. Sempre tem referências aos grandes pintores. Aqui a Fundação Gala Salvador Dalí em Figueiras, que é a cidade natal, então, dele, né? Mostrei aqui o filme, uma indicação que ele fez com Luiz Buñuel, O Cão Andaluz e A Idade do Ouro. Depois eu tenho um outro filme interessante aqui que vai mostrar a relação dele com o com o Federico Garcia Lorca. Aqui, olha, em 1922, em Madrid, se vê em plena revolução cultural por conta das mudanças de valores provocadas pelo jazz, pelas ideias do Freud e avant-garde. Nesse mesmo ano, aos 18 anos, Salvador Dalí entra para a faculdade, determinado em se tornar um grande artista. Sua incomum mistura de timidez e exibicionismo faz com que a elite social da universidade volte suas atenções ao jovem estudante, como Federico Garcia Lorca e Luiz Buñuel. O filme acompanha a relação travada entre esses 3 tão importantes artistas contemporâneos. A relação entre Salvador Dalí, Federico Garcia Lorca e Luiz Buñuel. O filme se chama Poucas Cinzas, Salvador Dalí. Um filme de Paul Morrison, 3 rebeldes que estão dispostos a correr o mundo. Uma história não contada até agora, né? Mostrando aí a relação desses 3 grandes artistas. Ótima indicação de filme. Tenho também essa biografia do Federico Garcia Lorca. Os dois, gente, tiveram um relacionamento, né? O Lorca e o Salvador Dalí. Do Ian Gibson. Gostei demais dessa biografia. Nossa Senhora. Pena que essa edição aqui não tem as fotos. É uma edição nova, mas eu tenho a edição antiga com as fotos do Salvador Dalí, sabe? Do Lorca, etc. Amo Lorca. Tem esse livro também sobre a Gala, da Dominique Bona, a história da Gala e do Salvador Dalí. Esse aqui já tem várias fotos. Ele encontrou a Gala nesse sanatório chamado Clavadel, em 1913, que ela estava recuperando também de tuberculose. E aí nós temos várias fotos. Ela era mulher do Paul Eluard. Aqui o relacionamento no início foi entre ela, o Paul Eluard, Louis Ernest, Max Ernest. Então, assim, era uma vida louca, né? Depois os dois ficaram juntos, né? Olha que bonito. Várias fotos dos dois aqui, ó. Ele pintando ela, La Galarina, né? A musa de Salvador Dalí, ela bem idosa. Quero ler ainda, não li. Acho que eu comprei esse ano esse livro. Então é isso, um dos grandes pintores e artistas do século XX, Salvador Dalí. Um abraço e até mais.